ainda ando de volta dos perfis. Os perfis para meter na minha guitarra portuguesa. Eu inicialmente era para... e fiz 4 perfis. Iria fazer com o pau santo da Índia e com os filetezinhos decorativos branco, preto e branco. Mas andei a pensar bem e acho que vou fazer um contraste maior com uns perfis brancos. E então, eu num vídeo anterior eu mostrei-vos como é que eu cortei um engenhozinho simples para cortar estas tiras com uma serra, mas isto nunca fica perfeito, não é? Isto tem que ser sempre, mesmo que seja feito numa serra de fita, isto tem que ser feito, portanto, de ser retificado, não é? Por isso é que eu cortei isto com uma medida superior. Ela está com 6,74 ou 6,93, que há uma zona que está mais estreita, está com 6,41. Portanto, isto tem que ficar tudo por igual, porque quando nós formos pôr isto no canal vamos abrir na guitarra, para meter os perfis, isto tem que estar perfeito. Então, como é que eu vou fazer para fazer a calibração em altura? Em largura já está todo ele mais ou menos todo por igual, porque eu passei na lixadeira de tambor. Mas agora é a altura, eu vou ter que retificar isto. E o que é que eu me lembrei? Eu tinha umas calhas, isto era de uma outra máquina, umas calhas que andam aqui com um parafuso, para a frente e para trás, para a gente afinar coisa, mas eu, como desmontei essa máquina, tenho estas calhas, lembrei-me que elas têm uma altura perfeita para isto. Elas têm de profundidade 7 mm. 7 mm aqui. Ora, há quem faça perfis com 7 mm. E então aí iriam cortar perfis com 8, 8,5, 9 e poderiam utilizar esse sistema também. Mas como eu pretendo os perfis com 5 mm, 6 talvez seja melhor, depois dar um descontozinho, fica para a parte de cima, depois é planar. Mas há uma das superfícies que tem que ficar completamente lisa, que é aquela que vai encostar no corte que nós vamos fazer nas ilhargas. Portanto, o que é que eu me lembrei? Como isto tem 7 mm, eu pretendo 6, o que é que eu fiz? Cortei umas tirinhas de cartolina e tive já a certificar-me. Cada 3 tiras, isto pode ser feito só com uma tira se a cartolina for mais grossa, não? Mas era a que eu tinha aqui à mão. Então cada 3 tiras tem 1 litro. Como isto tem de profundidade 7, eu vou meter para baixo para fazer a altura. E estas 3 ali, para o outro lado, porque a cartolina não era toda sobre comprido, não tinha este tamanho todo. E pôr estas 3 aqui. E então assim, nesta calha, vai servir de guia para definir a altura. Eu vou procurar qual é a face que está mais direita de cada uma destas. E isto cabe aqui 3 tiras. Já estive a testar. Vou ver qual é a face que está mais direita. Cabe aqui 3 tiras de... ok.
E então, eu sei de antemão que aqui vou ter uma altura de 6 milímetros. Estão a ver? Tanto de um lado como do outro tem que ser igual, não é? São 6,2. Que é a altura ideal. Eu pretendo depois ficar com 5. Mas quando for colar fica o rebordozinho para cima. Então como é que eu faço isto? Tenho 2 métodos. Primeiro pode ser com uma planazinha pequenina, em que eu vou aparar isto. Não está a cortar muito bem. Esta madeira não é dura. Ela está muito... está mal afiada. Eu tenho aqui uma plana maior, está mais bem afiadinha. Eu sei que eu já experimentei ontem. Ela está a fugir aqui. Tenho que arranjar maneira de meter aqui um batentezinho no final. Isto é para tirar a maior. Pronto, já criei aqui um batente com um parafusinho mais baixo que isto, que é para quando eu estiver a fazer força as tiras não escorregarem. Eu como não sei como é que está o outro lado, eu não vou já parar isto até ao final, falta aqui meio milímetro. Vou virá-las, que é para fazer o mesmo do lado contrário, para que elas fiquem com as duas faces corretas, não é? Foi uma invenção desta noite, sonhei com o trabalho e realmente funciona bem. Está quase. E agora passo-lhe uma de 150. Passa assim a mão, ainda tem um bocadinho de altura.
Novamente ao contrário. Para dar o final. Está quase. Pronto, estão todas por igual, tudo certinho. Agora sobra-me uma, como isto só tem espaço para estas três, portanto vou deixar duas e vou pôr esta, vou ver qual é o lado que está mais direito, vai ser a de fora. Que vai ter que caminhar com estas. Se eu puser só uma, depois isto foge, não é? Virá-lo ao contrário. Só este. Agora a lixa de 150.
por suar. Pronto. 4 tirinhas, todas elas perfeitas, podem ver, estão perfeitinhas. Agora vamos certificar aqui um dia com o quinto. 6 muitos. 6 minutos. Está a precisar de pilha. O que é importante é isto ficar assim, completamente perpendicular cada face, não ficar abaulado. Pronto, mais uma engenhoca. Esta foi inventada hoje. Como repararam, eu montei isto no mesmo sítio onde eu faço a colagem dos filetes aos perfis e onde eu utilizo para fazer cortes. Mas quem quiser, e se tiver convém que a superfície seja completamente lisa, como esta. Isto era um retalho de uma prateleira. Quem tiver uma tupia, se quiser fazer, como estes filetes são de 2,5 mm, portanto, se quisermos fazer logo os 4 de uma vez, e quem tiver uma tupia e não tiver uma calha destas à mão, ou escusa de comprar, não é? E então nós sabemos que as 4, se elas são 2,5 mm, as 4, por acaso tem um bocadinho mais, há 12 mm, ela ainda não está completamente com os 2,5 como eu quero, está com 2,6. Pronto, 12,5 mm. Mas quem quiser fazer este trabalho e não tem uma calha destas, com uma tupia pode abrir um canal aqui, portanto com um batente para marcar, e abre um canal com uma profundidade de 7 mm, por exemplo, na própria madeira. E então encaixa logo as 4 de uma vez. Convém que o canal tenha pelo menos 12 mm, não é? Se estiver 2,5, será com 10, não? Mas isto é mais. Ele está com 3. Eu jogava está com 2,5. Mas não, está com 3. Também não tem problema ser com 3. Não sei, 3, 4, 12. Dar uma margenzinha pequenina e podem, com um canal aberto aqui em profundidade, na própria madeira, vocês depois encaixam as tiras todas e fazem exatamente como eu estou a fazer aqui. Portanto, arranjam. Convém fazer numa placa com pelo menos 800, porque se forem fazer uma viola ou uma guitarra clássica, o comprimento das tiras é maior. Este está com 660, salvo erro, mas para aproveitar o mesmo engenho, passam logo o maior. Então criam um canal, depois encaixam dentro do canal estas peças ainda em bruto, para fazer exatamente o que eu fiz aqui. Escusam se não tiver esta calha, não é?
porque estas calhas, eu por acaso mandei vir da China, mas vão ser úteis para outras coisas. Eu, se calhar depois, posteriormente, faço aqui um canal que escuso estar a utilizar isto. E então, fica dentro do canal, ficam as peças ainda em bruto, e fazem precisamente o mesmo com a plaina, depois com a lixa. Já vi a de 80 é fraca para desbastar. Convém ter uma 40 primeiro, depois 80, depois 150. Também não convém que se fique muito mais porque isto depois na colagem também interessa que não esteja tão liso quanto com 320 já não interessa. Convém ser até 150, porque a cola depois cola melhor, porque está um bocadinho mais rugoso, não é? Mas lembrem-me deste pormenor, porque se vocês quiserem fazer uma coisa destas, escusam estar a comprar uma calha, fazem um canal no próprio, com a tupia, passam a tupia, marcam um sítio onde querem fazer, mais para cá, mais para lá, marcam, e então depois têm uma superfície para encaixar isto, e convém arranjar depois um batentezinho, de preferência um para cada lado, porque a gente quando põe aqui as peças já vem cortadas todas do mesmo tamanho, não é? Portanto, essa é uma dica que vocês podem utilizar. E depois, com estas tirinhas, isto é cartolina, arranja-se em qualquer lado, podem fazer com as próprias tiras dos filetes, mas isto é mal aproveitado, é mal empregado estar a utilizar isto, não é? Pode haver um acidente e estragam isto. Um bocadinho de cartolina para fazer a altura. As cartolinas têm 0,30 mais ou menos. Há umas mais grossas, outras mais finas. Um bocadinho de cartolina para baixo para porem a altura exata que pretende, e depois é até chegar à face daqui desta parte branca, não é? Pronto, isto é mais uma dica. Se quiserem fazer um engenho destes, dá para várias coisas. Dá aqui para colar, dá para cortar, como eu já fiz, e dá para fazer a retificação. Portanto, esta peça toda depois vai-me servir para outras guitarras. Portanto, isto é uma peça muito útil para esta parte dos filetes. Dá para fazer várias coisas, tá? Novamente, um grande abraço e bom fim de semana.